Só que aí eu acho que tem um ponto nessa história toda que pelo menos é o que mais me preocupa, Vilela. Se você for analisar a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma disputa territorial ali. E você tem, obviamente, uma guerra, você tem pessoas mortas, você tem uma invasão, você tem vários problemas ali. Mas ali há uma ausência de algo que tem muito forte ali entre Israel e Hamas, que é o ódio. Se você for analisar a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra territorial ali. Os povos russos e ucranianos não são povos que se odeiam, são povos que querem exterminar ver um morto e o até outro porque tem a mesma raiz, né? Exato, você não vê o ódio. Esta guerra, eu acho que ela é muito pior, mas muito pior. E eu acho que uma das piores que a gente já teve, porque não é uma guerra de disputa territorial. Nós não estamos falando aqui de uma disputa de um território específico. A gente está falando aqui da eliminação ou não de uma cultura, da eliminação de uma crença, da eliminação de um povo. É um negócio muito superior a isso. Então esse ódio faz com que todas as ações que estão acontecendo ali na faixa de Gaza tenham uma intensidade muito superior. Se você for analisar, por exemplo, a constituição do grupo Hamas, qual o objetivo do grupo Hamas? Se abrir agora o site do Hamas, entrar lá na aba de estatuto dele, você vai entender o que é esse grupo. É um grupo que foi formado para disseminar ódio. É verdade. Só isso. E aí tem uma preocupação, o Márcio e Gunther, que eu pelo menos tenho assim, e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que nós vamos sair dessa? Porque você olha para as próximas gerações ali, como é que essas crianças estão sendo criadas ali? O grupo terrorista Hamas tem uma organização educacional muito forte ali na região. Ou seja, há um fomento do ódio, há uma escola do ódio, há uma formação do ódio. Porque eles não estão preocupados com agora. Agora os caras saem, eles sabem que os caras vão morrer na guerra. A preocupação deles é educacional, de uma formação de uma geração. E eu acho que essa próxima geração, depois que esses caras morrerem na guerra e tal, Hamas obviamente ter o seu poder diminuído, eu não acredito numa eliminação do Hamas, porque eu acho que o Hamas é uma ideia, ele não é um território, ele não é um governo específico, ele é uma ideia. E eu acho que essa próxima geração que esse grupo está formando vai ser uma geração ainda mais radical que essa. Porque ela está sendo construída de uma forma muito sólida dentro do ódio. Dentro da construção social. E esse ódio que você está falando, ele se espalha pelo mundo. Quer dizer, não fica limitado lá. Exatamente. Você tem toda a razão quando você falou. Não fica limitado, porque aí começam a vir os ódios raciais, né? Os ódios do preconceito. Então começa aquela torcida. Mas eu ouvi muita gente dizer que a causa desse atentado foi o Netanyahu, porque é de extrema direita. Os caras Nenhum terrorista, antes de estuprar a menina, perguntou: Claro. Você é de esquerda ou de direita? Você é de esquerda, então não vou te estuprar. agora, né? Nem o grupo. Nem o grupo. Pois é, então justificar porque o Netanyahu é da extrema direita é mentira, é antissemitismo. As pessoas começam a tomar partido e começam a falar disso por causa desse ódio racial. Começam a entrar nessa busca. Eu também sou contra Israel, eu não quero que Israel exista. Mas, Márcio, tem um ponto. É muito difícil você dizer que existe algo de positivo numa guerra. Mas eu acho que existe uma coisa que a guerra deixou escancarada, aberta. Qualquer um consegue enxergar. Que é aquele cara que já era antissemita e resolveu abrir as suas asas depois que a guerra começou. Saiu do armário. Ou seja, o cara começou a sair do armário. A guerra escancarou isso. Você pode ter a clareza hoje no noticiário, na mídia. Você pode ter a clareza, porque existem níveis de antissemitismo. O antissemitismo é uma régua, vai do 0 ao 30. Tem aqueles caras que estão no 10 centímetros, aqueles caras que estão no 15, tem uma galera, aquela tesoureira do PT lá. Aquela aí já saiu da régua já, né? Mais público do que aquilo, né? Mas eu acho que visivelmente você consegue perceber um antissemitismo enraizado nessas pessoas. Quando uma pessoa, por exemplo, faz um comentário a respeito da guerra, e o comentário é de 5 minutos, ela usa 10 segundos para dizer que, olha, o Hamas cometeu um ato terrorista, mas... Aí começa o mas. E vai o mas, o cara fica 4 minutos e 50 segundos só no mas. Você percebe claramente que o cara está sendo antissemita.
Claramente. Eu ouvi muitas vezes na escola as pessoas falarem assim, nossa, você é tão simpático que nem parece judeu, achando que estava me elogiando. Eu acho que só Você voltar é tão aqui simpático que nem parece judeu. Por que que tá... Voltar a comparar judeus a ratos, como o nazismo fazia, sim, durante o... sim. De novo está explodindo isso? De novo, por quê? Porque se encontraram. Se encontraram. As redes sociais e a internet permitiu que essas pessoas que viviam escondidas, recolhidas em cada uma... Deu palco. Deu palco. E aí, né, como essa, né, que você falou da régua, para começar, o que você acabou de falar me lembrou uma coisa. Basta... se refere à pessoa não pelo nome, não pela profissão, mas sim, é judeu. Exatamente. Isso. A pessoa às vezes nem tem a Faz consciência. parte da cultura do cara. Mas já mostra. Ao se referir a outra pessoa, né? Não é uma pessoa, é judeu. Já mostra o quanto você tem isso espalhado na sociedade, inclusive aqui no Brasil. Claro. Inclusive aqui no Brasil. Então, você tem, infelizmente, essa nova realidade uma cultura imediatista, em que tudo se espalha, que essas ideias se encontram, né, os malucos se encontram e agora estão empoderados porque podem falar, porque tem audiência. É isso. Ganham, né? A guerra deu audiência. Muita. Essa coisa do, porque, né, como você falou, porque é judeu, isso é uma coisa que os nazistas fizeram muito bem. Os nazistas fizeram os alemães odiarem os judeus, não um judeu específico, não determinado judeu. Então, sim, os judeus. Então, mesmo que o cara tinha, a mulher dele tinha sido tratada por um médico judeu e salva por um médico judeu, mas ele tinha que odiar os judeus. Então, ele também passou a odiar o médico que salvou a mulher dele. E isso é o que a gente sente hoje, quer dizer, tem muito judeu de esquerda, tem muito judeu que votou na esquerda, mas não importa, eu tenho que odiar os judeus. Então, para o antissemita, ele não vai separar o judeu da direita do judeu do centro do judeu da esquerda. Netanyahu é de extrema direita, então Israel tem que ser destruído. O que o Hamas fez estava certo. Não existe a discussão, o pensamento, mas espera aí, esse judeu é do meu lado, ele é de esquerda progressista, então ele está salvo? Não, ele não está salvo porque ele é judeu. O judeu tem que ser exterminado. O governo agora não é apenas do Netanyahu, né? Agora teve uma coalizão por causa da guerra. O que mostra claramente que mas o que mostra uma certa unidade. Mas o vídeo que você comentou das três reféns, três senhoras falando, você vê que eles usaram exatamente essa narrativa. Claro. Netanyahu, por favor, solte a gente. Eles politizaram. Politizaram, como se fosse o Netanyahu o culpado delas terem sequestradas, como fosse o Netanyahu que não quer libertá-las, não é o Hamas. É o Netanyahu que as sequestrou e é o Netanyahu que não quer soltá-las. Porque eles construíram a narrativa mentirosa, mais uma vez, os progressistas, uma narrativa mentirosa em cima dessa história da extrema-direita. Israel... E o que esse pessoal não entende... Israel não foi só governado Israel foi criado pela esquerda. O kibbutz era a essência do socialismo. Eu morei em kibbutz na década de 70, no começo dos anos 70, quando o kibbutz era um verdadeiro kibbutz. Quer dizer, todo mundo tinha tudo igual, todo mundo recebia igual, todo mundo morava igual. Então, e quem construiu a esquerda foram os judeus. Marx era judeu. Quer dizer... Quem construiu tudo isso, a Revolução Russa teve a ajuda do Trotsky e de muitos outros que eram judeus. Mas não importa, o judeu tem que ser eliminado, o judeu tem que ser destruído. Então eles ficam cegos para qualquer argumento.